Boa noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras. Nós agradecemos a você por estar conosco, por ouvir a palavra de Deus. Continue conosco mais esses minutos que hoje Deus nos permite nesta quarta-feira, juntos refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre uma série de estudos sobre a Bíblia como autoridade na vida do crente. Convido a você a abrir a sua Bíblia, se você tiver, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Assim diz as Sagradas Escrituras. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Fala a nós nessa noite, por intermédio do teu servo, possamos ouvir a tua palavra. Pedimos em favor de todos quantos estão ouvindo ou ainda hão de ouvir, que o Espírito Santo possa agir na vida de cada pessoa, para que a tua palavra, Pai, ela possa trabalhar na vida dessas pessoas e elas tenham, Senhor, a felicidade de ter uma comunhão íntima contigo. Para os que ainda não nasceram de novo, nasçam de novo, Pai, sejam regenerados e transformados. E os que estejam longe dos teus caminhos possam voltar para ti. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos que a Bíblia sobre a autoridade da palavra da vida do crente, primeiro é que ela é eterna. A primeira coisa que nós falamos foi que a Bíblia ela é autoridade sobre a vida do cristão porque ela é eterna, não é passageira. Segundo, é que ela é inspirada por Deus. E hoje nós vamos falar porque a Bíblia é a autoridade da vida do crente, então porque ela é a verdade. O apóstolo João também diz isto lá no capítulo 17, o versículo 17. Ele diz, a tua palavra é a verdade. Ele começa dizendo, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, o que é essa verdade que Paulo está falando? Paulo está dizendo que ela é a verdade porque ela vem de Deus. A Bíblia é a verdade absoluta. Então, porque ela vem de Deus, então ela é a verdade. Como verdade, ela é a declaração da existência e da vontade de Deus, desse Deus único e verdadeiro. Então, ela é uma declaração, uma anunciação da existência e da vontade de Deus. Então, ela diz que existe um Deus e ela fala da vontade de Deus. E para o crente em Jesus Cristo, a vontade de Deus é sempre que o crente ande de acordo com os princípios que ele deixou para o crente viver, para nós vivermos. Porque esses princípios, como verdade de Deus, da palavra de Deus, vão conduzir o crente em uma vida reta, em uma vida que fala da vida de Deus, da vontade de Deus nesse crente. E o crente vivendo essa vontade de Deus, Deus vai ser visto nele. E o crente alegra-se, por quê? Porque é a palavra de Deus e ele está fazendo a vontade de Deus. E esse Deus que ele faz a vontade é o Deus único e verdadeiro. É o soberano Deus de toda a terra, de todo o céu, de tudo que há no universo. Então, Paulo ele nos mostra isso aqui. Ele é o verdadeiro Deus em oposição à adoração dos falsos ídolos. Ele é essa adoração. Ele é verdadeiro. Quando compara Deus com os falsos ídolos, a adoração aos falsos ídolos, então nós vamos ver aqui essa grande diferença. Primeiro porque Deus não foi criado, os ídolos foram criados da imaginação humana. O homem imaginou, criou vários deuses como ele
imaginado. E o Deus da Bíblia, que a Bíblia revela, ela faz essa declaração de Deus, ele declarando a sua existência, ele dizendo como é, como ele é, e dizendo do que ele se agrada, e falando que há outros deuses falsos que não são deuses. Então você vai ver a grande diferença, que jamais passou pela mente humana criar esse Deus tão maravilhoso que nós cremos, que a Bíblia fala. Segundo a Bíblia, ela é a verdade, porque todas as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E sendo ela toda a palavra de Deus verdadeira, ela é essa autoridade na vida do crente. Ela é essa autoridade na vida do crente. O Salmo 119, 151, versículo 60, ele fala disso, que não existe uma parte da Bíblia que não seja verdade, ok? Então, é assim, essa parte da Bíblia é verdadeira e a outra parte não é. Não é isso que a Bíblia diz. Então, não existe nenhuma parte dela que não seja verdadeira. Toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura é verdadeira. É a palavra de Deus. Por esta razão, ela é autoridade na vida do crente. O crente submete-se às Sagradas Escrituras. O crente, ele submete-se à autoridade da Bíblia, porque ele sabe que em qualquer parte dela é Deus falando a ele, é Deus falando a nós, é Deus falando ao seu povo, é Deus falando à sua igreja, para que esta igreja, como corpo espiritual de Cristo, ela possa ser vista, ela possa manifestar a autoridade de Deus, manifestar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, a Bíblia nos diz que Deus está perto. Ele está perto. Ele está perto do crente. Isso significa o quê que ele está perto? Ou seja, que nenhum problema pode impedir que Deus socorra os seus servos. Ele sempre ouve o nosso clamor. Então, não há como o crente entrar no desespero. Sabe por quê? Porque ela aqui, a Bíblia está dizendo. Então, não há nenhum problema. Você pode estar passando por qualquer problema e em um determinado momento, você até imaginar que Deus não está junto de você, que Deus não está com você. E estar perto significa que Ele está com você. Nada pode impedir a Deus de socorrer o seu filho, de socorrer o crente, quando ele clama, quando ele está com problemas. Nenhum problema pode impedi-lo de ajudar aqueles que são do Senhor. O aflito que clama, ele pode ajudar. Até mesmo o ímpio, clamando a Deus, pedindo socorro, pedindo ajuda, Deus, dentro de sua própria vontade, ele pode ajudar. Porque é criatura dele, ele socorre também a sua criatura. Mas a Bíblia nos diz que ele sempre ouve o clamor dos seus servos. Isso desde que também o crente, os servos do Senhor. Tanto aqui, quando estamos falando de servos, estamos incluindo aqui os homens e as mulheres. Então, cada um tem que estar dentro da vontade de Deus, porque se ele andar em pecado, viver em pecado, Deus não vai ouvir a oração dele. Mas também quando ele está em desobediência e que ele clama a Deus, ele pede ajuda de Deus para sair do pecado, sair da desobediência. Então, nos diz a Bíblia que Deus ouve o clamor do seu povo, ouve o clamor do seu servo. Você pode estar em qualquer lugar, onde você estiver, às vezes sozinho, em qualquer parte que você esteja, nada impede que Deus não socorra você, meu amado irmão. Lembre-se disso. Não se sinta sozinho, porque Deus está com você. A Bíblia, ela é autoridade na vida do crente porque
a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? E o crente foi gerado pela palavra da verdade. Então, a Bíblia é a autoridade na vida do crente, porque todo crente foi gerado pela palavra da verdade. E sendo a Bíblia a verdade, o crente foi gerado por essas palavras que são verdadeiras. Então, lá em Tiago 1,18, ele fala disso, da palavra da verdade que nós somos gerados. Então, o verdadeiro crente é uma nova criatura. É uma nova criatura, ela foi gerada de Deus. Foi gerada pelo Espírito Santo. Sendo uma nova criatura, ele tem novos costumes, ele tem novos pensamentos, nova vontade. É um novo caminho que ele vai andar e uma nova vida. Então, a palavra de Deus, ela regenera os pecadores pelo seu poder. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela regenera o pecador, porque ela tem o poder de fazer isso. Porque ela é a palavra de Deus. É Deus falando. Veja que Jesus, ele diz assim lá em João 10:28, ele diz, dou-lhes vida eterna. É a palavra de Deus dizendo que aqueles que são regenerados pelo poder da sua palavra têm vida eterna. É garantido por Cristo, ele garantiu que todo o que é nascido de novo tem a vida dele. Vida eterna é a vida de Cristo. E Cristo é eterno. E é essa vida, a vida espiritual que vem dele, que o homem vive eternamente. Ao contrário daquele que vive em seu pecado, em sua natureza morta. Então, todo crente foi gerado pela palavra da verdade. E terceiro, a Bíblia é a autoridade na vida do crente, porque o evangelho da salvação é a verdade. Paulo diz isso em Efésios 1:13. O evangelho da salvação é a verdade. O evangelho de Cristo revelado por Deus deve ser crido. O evangelho da salvação revelado por Deus deve ser crido. João 12. A todos quantos receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos creram. Então o evangelho foi revelado. Precisa ser crido. Se não for crido, você não pode jamais obter todos os benefícios do evangelho. Que, aliás, você não vai obter nenhum resultado de transformação do poder do evangelho se você não crê no que o evangelho diz. Quarto e último, porque a Bíblia, ela é a autoridade da vida do crente. Ela é a verdade. Sendo ela a verdade, ela é a autoridade da vida do crente. Então, sendo a Bíblia a autoridade da vida do crente, ela é a verdade. Então, todo crente tem a Bíblia como autoridade sobre sua vida. Então, você não pode dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha, eu faço dela o que quiser. Primeiro que não é sua. Se você fizesse o que quisesse da sua vida, você não adoeceria, você não morreria. Um bocado de coisa não aconteceria com você, porque você não permitiria, você não deixaria. Mas então veja, para você que é um crente em Jesus, a Bíblia está dizendo que você deve viver em obediência às Sagradas Escrituras, porque ela é a autoridade da sua vida, da nossa vida. O crente deve manejar com precisão a palavra da verdade. Paulo escreve em 2 Timóteo 2:15. Maneja bem a palavra da verdade. Manejar. Então, a palavra da verdade é a fé apostólica que Paulo e Timóteo receberam. Então, eles receberam essa palavra da verdade, a fé apostólica, que todos nós também temos recebido. E essa palavra deve ser comunicada a todos. Esta fé que Timóteo tinha, Paulo tinha, deve ser comunicada a todos. E Paulo diz que o crente deve manejá-la. Manejar significa cortá-la, ou fazer dela um caminho reto. É como se você pegasse uma estrada e cortasse essa estrada reta, tá? Ou fazer dela um caminho, isso que Paulo está dizendo.
E essa palavra, fazer cortá-la em linha reta, seria de um lado sermos corretos e do outro ser claro no que nós ensinamos. Ser claro naquilo que nós ensinamos e corretos para que o homem possa andar e viver nela. Assim, o obreiro é fiel às sagradas escrituras. O homem deve ser fiel à palavra de Deus. Muito obrigado. Nós vamos orar. Pai, te agradecemos por todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha abençoá-las. Amém.